Oi, pessoal. Esses dias eu encontrei uma amiga e ela acabou me dizendo assim: Fabi, às vezes eu tenho vontade de fazer as coisas, vontade de aceitar alguns desafios que a vida trouxe pra mim e eu fico pensando que eu sou só um grão de areia. E aí eu comecei a rir e fiquei imaginando quando um grão de areia entra nos nossos olhos, o incômodo que ele provoca. Você tem se sentido assim? Porque às vezes nós estamos tão passivos diante de alguns desafios e com tanto medo de ser uma única voz diante das coisas que nós nos sentimos mesmo tão pequenininhos. Mas se a gente olhar para a praia, ai que saudade do mar, né? Se a gente olhar para a praia e parar para pensar no quanto os grãos de areia se movimentam juntos, quase que colados, quando uma tempestade de vento se inicia, ou como eles se movimentam juntos, quase que colados, no embalo da água do mar. E aí eu fiquei pensando que boas ideias, elas precisam de uma parceria. Você tem se permitido dialogar com as pessoas, estar com elas, dividir as suas ideias, ou você tem ficado preso na ideia de ineficiência, de incapacidade e voltado quase que totalmente para palavras que você ouviu lá atrás, para coisas que determinaram a sua vida em momentos distantes, talvez na infância, talvez na adolescência, palavras que ainda ecoam em você e que acabam determinando as suas atitudes hoje. Para pensar. O que é que você precisa deixar partir dessas palavras que ainda ecoam em você? O que você precisa abrir mão desses rótulos que já não fazem mais nenhum sentido em relação à sua vida? E parar de se sentir apenas um grão de areia é começar por aí. Vamos olhar para o que precisa partir. São as palavras que você ouviu? São os rótulos que ainda te deixam inseguro ou com a sensação de inadequação, né? E é muito comum que a gente se sinta inadequado em algumas circunstâncias porque disseram para nós na nossa infância: acho que você dá mais para isso do que para aquilo, ou porque você ouviu que não era tão talentoso nisso que você insistia em fazer, ou que de repente você não conseguiu lidar com uma frustração ou uma dificuldade lá atrás e isso ainda se mostra presente na sua vida. Se isso ainda faz sentido para você, é momento de você rever e até analisar que outras pessoas ainda reforçam essas palavras. Porque tem gente que, em alguns momentos, ao invés de olhar para aquilo que nós temos de bom, né, elas nos fazem acreditar que nós estamos bem distante daquilo que nós conseguimos ver em nós. Dá uma olhadinha que pessoas você precisa deixar partir. E um terceiro ponto que eu sempre digo, tá na hora de fazer a mala, né? São os fantasmas do passado. Sabe aquela história do já foi, mas ainda se mostra presente? Que muitas vezes nós ficamos com medo de confiar nas pessoas, de nos relacionar, até mesmo de ouvir algumas palavras de merecimento em relação àquilo que nós fazemos, porque existem fantasmas do nosso passado, da nossa história, que ainda fazem diferença na nossa vida. Será que não é momento de você deixar partir esses fantasmas e começar a analisar que, apesar de ainda se sentir só um grão de areia, existem outros grãos na sua praia e você pode buscar construir algo novo e fazer a diferença a partir daí, do melhor de você. Estar disponível para isso não quer dizer que você tem que se entregar de forma desmedida e aí não saber onde parar, né? Nós temos um medo do risco e esse medo do risco às vezes nos perturba de tal maneira que é paralisante. Agora é interessante pensar no teu nível de amadurecimento. Você já é capaz de identificar quais são os riscos que você vai correr, qual é o solo que você está pisando e até onde você pode ir. Identificar nossos limites, nossas fronteiras, abre espaço para que a gente compreenda com clareza até onde nós podemos ir e para além de onde
nós podemos arriscar. É importante entender que ter consciência do teu nível de maturidade e ter a percepção da intensidade que você vai colocar nesses desafios é essencial para um grande começo. Bora? Vem comigo!